Ok, eu sei que todo mundo gosta de ver progresso. Isso é normal. Todo mundo quer ver progresso. Como é que eu vejo o meu progresso de inglês? Vou primeiro começar mostrando para você como não medir o seu progresso de inglês. E vamos dar um exemplo de uma professora que a Dorothy escutou ensinando como medir o seu progresso. O que ela disse? Como posso ver mais o meu progresso com o inglês? Porque ele é um maratonista, tá? Então ele sabe bem como medir o seu progresso, né, com o tempo de correr. E isso é claro, né? Porque você mede quanto tempo você precisa para correr, então um mês depois você veja, tenho um progresso, tenho um progresso com isso. Então, com o inglês não é tão fácil para ver, porque você faz alguma coisa, mesmo cada dia, aí depois, como medir isso? E ela diz, a resposta da professora, acho que um monte de professoras diria isso, você pode fazer um certificado. Certificado é um prazo porque você vai aprender para o teste e depois você vê o progresso, porque no início você tem esse certificado mais simples e depois esse um pouco mais complicado e depois esse super complicado, né? Então você pode medir o seu progresso assim, porque nós não gostamos dessa resposta. Não é assim que você mede o seu progresso de inglês. E se o seu professor lhe ensina isso, cai fora. Foge dessa escola e fique longe desse professor. Porque certificado, teste, exame não mede absolutamente o seu progresso de inglês. Todos os testes da escola, todos os certificados, ele vai medir o seu conhecimento da língua, mas não o seu progresso de inglês. E conhecimento da língua não é, que me desculpem aqueles que discordam, conhecimento da língua não é progresso. Progresso em uma língua é ser fluente. Progresso em uma língua é poder falar, é poder discorrer, é poder responder, é poder falar de qualquer coisa de maneira natural. Esse é o seu progresso. O progresso tem que ser medido na sua capacidade de se comunicar no idioma que você está aprendendo. Ou seja, falar. Como é que eu meço o progresso dos meus alunos? Bom, eu às vezes uso algumas coisas de testes para medir o conhecimento deles. Mas eu falo para eles, você tirar uma nota máxima nessa parte gramatical não significa que você é fluente. A mesma coisa, se você não tirar a nota máxima nesse certificado, não significa que você não é fluente. Porque o teste, ele apenas vai medir o seu conhecimento de gramática, de algum vocabulário, mas ele não vai medir o seu progresso na língua inglesa. O que eu faço com os meus alunos é falar. Eu crio simulações que eu quero saber quais são as frases que eles usam. E eu uso algo muito simples, um pouco controvertido, mas eu trabalho como, vamos brincar de tradutor. Hoje você vai ser o meu tradutor. E eu tenho uma lista enorme. Vamos bater um papo, ou nós vamos participar de uma reunião, ou você vai viajar comigo e você vai traduzir tudo o que eu falar. O que acontece? Depois que eu faço esse exercício para mostrar ao meu aluno quanto ele sabe, eles se surpreendem. E eles dizem, poxa, eu não sabia que eu tinha tanto inglês assim. Eu nem sabia que eu conseguia falar isso. E eu vejo o sorriso deles, a cara deles. Por quê? Porque não foi medido no papel, né? Olha, escolha a opção correta, A, B, C, D, O, E, aquela coisa horrível que te confunde. Eu meço os meus alunos pela capacidade que eles tenham. Ok, vamos ver todas as frases que a gente usaria no restaurante? Vamos lá. Se tiver um problema no restaurante e se você tiver que ir para algum lugar, no médico, no hospital, quais são as frases que você usa para isso? No dia a dia, na sua empresa, dar desculpa, apresentar um projeto, bater um papo com um amigo, perguntar como alguém está, como que você fala de política, como você fala do tempo, como que você fala de viagem, como que você conta as suas aventuras. Isso
é medir inglês. Então, o progresso de inglês é medido quando você é desafiado a falar dentro de um determinado contexto, não tirando um certificado de inglês. Então, não. Não para certificados de inglês. Certificado de inglês tem a sua utilidade, tem o seu momento. Eu ensino e eu ajudo alunos que se preparam para fazer o IELTS, mas eu sou muito claro com eles. O IELTS vai medir o seu conhecimento. Claro, se você é fluente em inglês, você vai ter uma nota alta no IELTS, mas não pensa que o IELTS vai medir o seu progresso de inglês. Absolutamente não. Certificado é a longo prazo. Você precisa também ter prazos mais perto de você, porque você não vai ter motivação para alguma coisa que vai acontecer em alguns anos, né? Uma coisa boa para fazer é anotar suas frases da dia, né? E depois, um mês, você vai ter 30 frases anotadas no seu agenda ou algum caderno de notas, e você pode ver, essas frases já memorizou, já sei usar essas coisas, já pode comunicar sobre esses assuntos, e isso é meu progresso. E certificado que vai ser um dia, só um dia, e depois tem também um desafio com prazos assim. Você treina para o campeonato e depois do campeonato o quê? Termina, você já tem uma medalha e adeus. Exatamente. O certificado é algo que vai acontecer, nós encorajamos, mas ele vai acontecer, eu digo para os meus alunos, agora que eu já sei que você sabe falar inglês, você mediu o seu progresso, então você pode ver o seu conhecimento de inglês, da sua gramática, polir um pouquinho através do certificado. É quando você parte para isso. E a Dorota mencionou algo muito importante. Imagina, você quer medir o seu inglês? Olha, veja quantas frases você sabe em 30 dias. 30 frases. Ok, em 2 meses, quantas frases eu vou saber? Digamos 60. E depois você vai aumentando. Vamos dizer que em um ano eu quero saber quantas frases eu aprendi sem repetir. Quantas frases eu aprendi no ano? Você pode ter pelo menos 300 frases. Isso é progresso. E quando você mede isso e você consegue ver dessa forma, as coisas são diferentes. Então, outro dia eu fiz um teste com os meus alunos, porque eu queria mostrar para eles quantas frases eles sabiam. Vamos ver quantas frases você sabe? E um dos alunos será, vai ser uma decepção, puxa vida. Eu digo, você acha que você sabe mais de 20 frases? Professor, se eu soubesse 20 frases, eu estaria feliz. Nós começamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E passamos de 20 e 30 e 40. E foram mais de 50 frases naquele momento, naquela avaliação curta que nós fizemos. E ele ficou surpreso, porque nós somos por tópico. E eu fui dando para ele sabia o que dizer. Ele tinha a frase correta. Então ele viu o valor. Aí você vê a felicidade do aluno. E o aluno diz, eu quero mais, eu quero continuar. Eu queria terminar com o seguinte. Uma vez alguém veio estudar inglês comigo. Era um menino. Primeiro que ele criticou a minha metodologia de aprender uma frase por dia. E ele disse que ele não iria estudar aquilo. Eu falei, tá bom, mas eu só quero te mostrar o que é que você vai perder. Então eu fui pro quadro e disse, você vai perder o seguinte, em um mês você não vai saber 30 frases. Em 2 meses você não vai saber 60 frases. Em 3 meses você não vai saber 90 frases. E depois você não vai ter 120 frases. Quando ele viu os números no quadro, eu falei para ele, é isso que você vai perder. Tudo bem, nós podemos usar a sua metodologia tradicional das escolas que você tem trabalhado. Mas você vai perder tudo isso. Ele chorou. Ele disse, não, professor, não, eu não vou lhe ensinar essas frases. Agora nós vamos usar, você vai aprender dog, cow, hello, squirrel. 1, 2, 3, 4. É isso que você vai aprender. Ele ficou, claro, eu acho que eu fui um pouco duro com ele. Ele disse que não.
E quando ele começou a chorar, eu disse, não, claro que eu vou lhe ensinar, eu vou mostrar isso, porque ele viu o que ele iria perder. Porque o que ele iria perder é exatamente onde você deve medir o seu progresso. Seu progresso é medido naquilo que você pode ganhar. Acho que também você não pode tratar o certificado de alguma língua como um Deus. Não é assim. O certificado falou que você fala inglês, então você não precisa fazer mais nada. Não funciona assim, né? E não todo mundo precisa de certificado. Se você precisa para estudar nos Estados Unidos, se você precisa para trabalhar, tá bom, mas não cada empresa vai te perguntar sobre o que certificado você tem. Eles vão te perguntar se você pode se comunicar, né? Você sabe agora que você não mede o seu progresso através de certificados. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.